Olá a todos, sou o Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Blender Nítidos. Na videoaula de hoje, daremos início ao processo de modelagem e renderização de um prédio comercial. Então, primeiramente, antes de iniciar o nosso trabalho, é interessante que nós nos organizemos. Por se tratar agora de um trabalho um pouquinho maior, é interessante que nós não tenhamos um conjunto de arquivos desorganizado. Então, para isso, vamos criar uma pasta em nossa área de trabalho. No caso aqui eu utilizo o Linux Mint. Você pode fazer o mesmo procedimento no seu sistema operacional, seja Windows ou Linux ou Mac. Então, crie uma pasta no diretório desejado e a esta pasta eu darei o nome de prédio. Vou então entrar nesta pasta e criar outras pastas, outros diretórios. O primeiro deles será o diretório Arquivos, Blend, onde eu irei salvar os trabalhos feitos no Blender. Criarei uma pasta denominada Texturas. Criarei uma terceira pasta chamada Render. Por hora, isso é o suficiente. Então, na primeira pasta, salvarei os nossos trabalhos. Na segunda, farei a renderização das minhas cenas. E na terceira pasta, Texturas, eu irei armazenar as texturas do meu arquivo. Então, retornemos aqui ao Blender. Vamos dividir aqui a nossa 3D View em 3 partes. Muito bem. Aqui, na nossa primeira subdivisão, nós iremos modificar de 3D View, no display de visualização, para UV Image Editor. E aqui eu irei abrir em Image, Open Image. Eu irei abrir a imagem que, no caso, será utilizada como referência para a nossa modelagem. Então, vamos aqui na minha área de trabalho, inspiração para renders, e esta será a nossa imagem a ser reproduzida. Como vocês podem ver, aqui, este prédio ele se trata de um trabalho feito em algum software de modelagem 3D. Como vocês podem ver, ele não é real. Aqui ao fundo possui uma imagem de fundo, uma background image, e também temos algumas montagens aqui, como esses personagens, esses veículos, enfim. É claro, é evidente que ele não tem nenhum realismo, mas eu penso que é uma imagem bonita e vale a pena ser reproduzida. Só que agora reproduzida no Blender. Então, vamos nos preocupar primeiramente apenas no tocante à modelagem. Nesta segunda subdivisão, nós iremos entrar com o modo de câmera. Nesta primeira, nós iremos ficar com a 3D View livre para o nosso trabalho. Então, vamos inicialmente modelar aqui a base do nosso edifício. Então, para isso, basta apenas que nós venhamos aqui no manipulador de escala, Scale Manipulator. Vamos diminuir aqui as dimensões em X. Vamos aumentar as dimensões em Y. Desta forma. Vamos aqui aumentar um pouquinho as dimensões em Z. Ou melhor, vamos diminuir um pouquinho em Y e diminuir um pouquinho também em X. Desta forma. Vamos agora entrar no modo de edição, Edit Mode. Criamos então um corte, Ctrl R.
Vamos transladar esse corte um pouco mais acima. Aqui está bom. Vamos ao seletor de face, Face Select. Selecionamos esta face e vamos extrudá-la no eixo X. Então apertamos E, X, para extrudá-la em X. Desta maneira. Visão frontal, ortogonal, bem, acredito que agora está correspondendo à nossa imagem de referência. Aqui na parte inferior vamos criar outros 2 cortes verticais. Para isso damos o comando Ctrl R e rolamos o scroll do mouse para frente para que se criem mais de um corte. Como vocês podem ver, ao rolar o scroll para frente ou para trás, nós geramos ou eliminamos cortes. Então, vou criar aqui 2 cortes, vou aumentar as dimensões da distância entre os cortes. Vou agora ao seletor, ao manipulador de translação, vou posicioná-lo um pouco mais aqui à frente, como aqui na nossa imagem. Aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais a distância entre os cortes. Um pouco mais. Acredito que agora esteja ok. Vamos criar 2 cortes horizontais, representando aqui a janela. Novamente ao manipulador de translação. Colocamos mais ou menos nessa posição. Podemos agora apertar A, desselecionando os vértices. Apertamos Shift, Alt, botão direito do mouse e selecionamos apenas esta Edge Loop. Vamos posicioná-la um pouquinho mais acima, desta maneira. E criamos assim uma área representando aqui a janela. Acredito que essa área ainda está muito extensa. Podemos selecionar toda esta área bem aqui e diminuir suas dimensões um pouco. Agora sim. Vamos trasladar um pouquinho mais acima. Um pouquinho mais abaixo. Ok. Vamos agora selecionar esta face e vamos realizar uma pequena extrusão simples no eixo X, desta maneira. Apertamos então E, criamos aqui o volume relativo à janela. Como vocês podem perceber, ela está muito comprida, não condiz aqui com a nossa imagem de referência. Podemos então, no caso, desselecionar em A. Vamos desativar esta opção, Limit Selection. Seleção por Edges, clicamos em B. E aqui nós vamos fazer a translação desta área, desta maneira. Agora vocês podem perceber que temos dimensões mais próximas da original. Então, feito isso, nós vamos facilitar o nosso trabalho e a cada elemento que for adicionado à nossa área de trabalho, nós daremos a ele um nome. A este elemento daremos o nome de base. Enter. Damos então o nome a este elemento de base. Vamos agora gerar um novo elemento que servirá como a vidraça dos andares superiores. Então, vamos aqui
adicionar um plano. Vamos rotacionar esse plano no eixo X cerca de 90 graus, RX 90. Vamos reposicioná-lo mais acima da nossa base. Podemos aqui dar um SX para redimensionar esta vidraça. Desta forma. Podemos também diminuir suas dimensões em Z, SZ. Entramos no modo de edição, diminuímos ainda um pouco mais aqui suas dimensões em Z. Feito isso, ainda no modo de edição, criamos aqui dois cortes horizontais. Vamos ativar o seletor, o manipulador de dimensões, e vamos afastar estes dois cortes desta maneira. Vamos criar outros dois cortes verticais. Da mesma forma, iremos afastá-los, mantendo aqui as relações de proporção entre os mesmos. Feito isso, podemos selecionar estas três edges, bem aqui. Utilizar aqui o seletor de translação, o manipulador de translação, e realizar uma extrusão em Y. Então, realizamos uma extrusão em Y. Y. E dessa forma, realizamos aqui a nossa extrusão. Muito bem. Feito isso, podemos, aqui com o Face Select ativado, podemos dar o comando Shift Alt, botão direito do mouse, e selecionar toda esta área inferior, bem como esta, e vamos agora realizar uma extrusão orgânica. Apertamos E, ESC, S, Shift Z para restringir esta extrusão orgânica às dimensões Y e X, largura e comprimento, excluindo-se a altura. Então, vamos com cuidado aqui aumentar um pouquinho as dimensões da mesma. Um pouco mais, S, Shift Z. Pronto. Aqui está o nosso resultado. Podemos da mesma maneira criar esta base de sustentação central. Então, vamos aqui dar um Ctrl R, criar outros dois cortes, diminuir a distância entre os mesmos. E podemos tomar o mesmo procedimento. Ou melhor, ao invés de criar esses cortes, podemos aqui adicionar também outros objetos que irão formar a estrutura desta vidraça. Então, vamos eliminar aqui esses cortes. Podemos simplesmente apertar X, Edge Loop. Podemos selecionar cada um deles. X, Edge Loop. Ou simplesmente dar vários Ctrl Z. Feito isso, vamos agora adicionar algumas estruturas verticais e uma estrutura horizontal aqui, que servirá como a base aqui da nossa janela, da nossa vidraça. Então, vamos adicionar um cubo à nossa cena. Logicamente, vamos diminuir suas dimensões. G, Y. Vamos posicioná-lo mais aqui à frente. Vamos diminuir ainda mais suas dimensões. Vamos aumentar sua proporção em Z.
Vamos dar um S, Shift Z, para diminuir suas dimensões em X e Y, exceto Z. E vamos realocá-lo em seu devido lugar. Primeiramente, vamos aqui realizar uma rotação R, Y 90. Vamos colocá-lo em sua posição central, desta forma. Aumentamos aqui suas dimensões em X agora. Desta maneira. GX, vamos adequar aqui o seu posicionamento. Podemos selecionar esta área, dar um GX para transladá-la um pouquinho mais para cá. Muito bem, feito isso, podemos criar uma cópia deste objeto, Shift D, apertamos Enter e vamos transladar este objeto, fazendo com que o mesmo ocupe sua posição na parte lateral da vidraça. Então vamos dar uma rotação RZ90, vamos realocá-lo mais ou menos nesta posição, aumentando logicamente suas dimensões em Y. Mesmo podemos realocá-lo um pouquinho mais adentro, desta forma. Ok. Vamos, logicamente, salvar o nosso trabalho para evitar algum crash. E, logicamente, vamos escolher aqui a pasta onde se encontra a nossa pasta específica para o nosso trabalho. Então, vamos aqui em Prédio, Arquivos Blend, vamos salvar este trabalho como Prédio. Feito isso, vamos organizar aqui o nosso trabalho e vamos nomear a nossa vidraça. Damos um Enter. Aqui damos o nome de suporte vidraça lateral e aqui suporte vidraça frontal, de frontal. Então temos aqui todos os nossos objetos devidamente nomeados. Podemos agora criar uma outra cópia deste objeto, bem aqui no suporte vidraça frontal. Damos o comando Shift D, Enter. Podemos agora fazer a rotação deste objeto. Damos então o comando R, Y90. Diminuímos as dimensões em Z deste objeto, SZ. Desta maneira, vamos realocar este objeto nesta posição. Vale ressaltar que este objeto corresponderá a esta área bem aqui. Então, vamos aqui aumentar suas dimensões em X um pouco. Vamos ao método de visualização wireframe, clicando aqui em wireframe, no display, método display, e vamos realocar este objeto um pouquinho mais à frente.
tomando o devido cuidado para que este objeto coincida com o suporte inferior. Então, vamos colocar um pouquinho mais adentro, desta maneira. GY, um pouco menos. Ok? Muito bem, novamente Ctrl S. E vamos agora aplicar um modificador para que nós não precisemos realizar a todo momento a inserção ou a cópia de um suporte para a nossa vidraça. Então, vamos aqui em Object Modifiers, Add Modifier Array. Criamos agora uma cópia para este objeto. Vamos, no caso, aqui temos a distância entre o objeto e sua cópia em x, distância padrão 1. E aqui nós temos o quantitativo de objetos. Então, ao clicar aqui, aumentamos o número de objetos inseridos em nossa cena. Logicamente, eu vou precisar apenas de 2 inicialmente. E vou aumentar a distância entre eles. Não de forma positiva, mas sim negativa, de forma que ele ande no sentido oposto. Então, vamos aqui diminuindo este parâmetro até que a sua cópia chegue ao extremo da nossa vidraça, evitando que nós necessitemos ficar modelando a todo momento. Então, vamos diminuir um pouquinho mais aqui este valor, pronto. Muito bem. Feito isso, podemos tomar o mesmo procedimento na parte lateral da nossa vidraça. Então, criamos uma cópia novamente, Shift D, Enter, R, Z 90, para rotacionar 90 graus no eixo Z. Vamos realocar este objeto mais ou menos nessa posição. Vamos aqui ao método Wireframe de visualização, de display, e vamos posicioná-lo mais ou menos aqui. Visão superior, apertamos Set. E vamos colocar este objeto mais ou menos aqui. Fazendo com que o mesmo coincida tanto aqui na dimensão X quanto na Y. O mesmo vale para este outro. Ok, Ctrl S, salvamos aqui o nosso trabalho. Aqui, logicamente, a nossa cópia ela não está na posição correta, então vamos aqui aumentar o distanciamento da mesma em Y. Desta maneira. Ok, feito isso, nós iremos agora criar as bases intermediárias. Podemos novamente criar uma cópia, Shift D, Enter. Podemos aqui diminuir as dimensões deste objeto tanto em X. Melhor, podemos diminuir as suas dimensões apenas em X. Então,
Vamos aqui ao modo de edição, selecionamos o objeto por inteiro e vamos habilitar a opção SX para diminuir as suas dimensões em X. Desta maneira. Ok. SX. Muito bem. Feito isso, podemos aqui aumentar o quantitativo de suportes. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suportes. E logicamente a distância entre eles é menor, então podemos aqui diminuir a distância entre esses dois objetos. E podemos aumentar o seu quantitativo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetos. Não esquecendo de realocá-los adequadamente e de diminuir a distância entre eles. Desta forma. Temos aqui a visão frontal. Acredito que esteja a contento. Podemos diminuir um pouquinho mais. Opa, aumentar um pouquinho mais. Agora sim. Damos um Ctrl S, salvando o nosso trabalho. Criamos novamente uma cópia, Shift D, Enter, RZ para rotacionar 90 graus no eixo Z. E vamos agora tomar o mesmo procedimento para a parte lateral do nosso primeiro andar. Então, aqui nós vamos realocar em X. A esta primeira estrutura não vamos esquecer de fazê-la ficar um pouquinho mais adentro que a parte em relação ao suporte inferior. Desta forma. E o mesmo para esta área lateral. Está ok. Basta apenas que nesta área lateral nós possamos incrementar o quantitativo de suportes. Então, vamos aqui aumentar a contagem para 11. Acredito que 11 seja o ideal. Desta forma. Ctrl S. Como vocês podem ver, concluímos aqui esta região. Muito bem. Feito isso, nós iremos selecionar toda esta área. Damos o comando B, arrastamos aqui o cursor do mouse, vamos desselecionar, vamos desselecionar esta área, B, pressionamos o scroll do mouse, passamos nesta região, muito bem, e vamos criar diversas cópias, no caso 4 cópias desta original aqui no eixo Z, para que evitemos novamente de ficar modelando um mesmo objeto. Então, vamos aqui dar novamente o comando Array. Ctrl Z. É interessante, é extremamente necessário que nós, para reproduzirmos estas estruturas em Z, devemos primeiramente aplicar o Array nas demais estruturas. Então, vamos aplicando em Apply em cada uma dessas estruturas. Então, aqui ok, essa também está ok. Feito. Então, feito isso, vamos no Ctrl S, vamos selecionar aqui todos estes objetos. Agora sim, selecionamos todos os objetos, apertamos B. Vamos utilizar novamente o Array. A sua repetição se dará não em X, apertamos 0 aqui.
mas em Z. Perdão. Perdão. Novamente, uma falha minha. Vamos dar aqui o comando Ctrl J. Dessa forma, nós transformamos todos esses objetos em apenas um. Vamos dar agora, sim, a ele o modificador Array. E agora sim. Só que este Array não terá uma cópia em X, mas sim uma cópia em Y. Então aqui eu coloco o número 0, aperto Enter. Aqui dou o distanciamento igual a 1, ou melhor, menos 1. E este andar ele irá se repetir por 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então vou incrementando estes valores bem aqui em count, igual a 5. Então temos aqui a reprodução de 1/4 do total do nosso prédio. Então, feito isso, podemos partir para uma próxima etapa. Podemos inserir um novo objeto, dessa vez um cubo, e esse cubo irá representar aqui essa estrutura central na parte frontal do nosso prédio. Podemos aqui aumentar as dimensões deste cubo em Z, reposicioná-lo mais ou menos aqui. Vamos aqui à vista frontal. SZ para aumentar suas dimensões em Z, novamente. Aqui podemos entrar no modo de edição, aumentar aqui suas dimensões em Z. Aqui esse bloco central é um pouco mais alto que o último andar do nosso prédio, desta forma. Da mesma maneira, vamos aqui à vista lateral, vamos diminuir as dimensões dessa estrutura em Y. Vamos aqui ao manipulador de escala. Vamos diminuir suas dimensões em Y. Vamos transladá-lo em Y, GY, desta maneira. E aqui, como vocês podem ver, essa estrutura não se trata puramente de um paralelepípedo regular, mas sim ele tem uma certa inclinação. Então podemos reproduzir aqui essa inclinação, podemos colocá-la um pouquinho mais à frente. Vamos ao modo de edição, selecionamos aqui a seleção por edges ou lados e vamos transladar esta edge um pouquinho mais adentro, desta forma. Novamente Ctrl S. Acredito agora que nós temos uma reprodução mais fiel aqui da parte frontal do nosso objeto. Ctrl S novamente. Podemos agora reproduzir inteiramente a parte esquerda frontal do nosso prédio. Para isso, nós selecionamos todas estas estruturas localizadas à direita. Novamente, podemos utilizar o Array ou simplesmente vamos criar uma cópia da mesma. Então, vamos dar o comando Shift D, Enter. Vamos agora utilizar o comando SX-1. Criamos uma cópia invertida da nossa seleção e vamos transladá-la aqui no eixo X. Então, vamos aqui à nossa visão frontal. Acredito que esteja ok. Então,
aqui criamos o nosso objeto inteiramente na sua parte frontal. Devemos tomar agora o mesmo procedimento com relação à parte lateral. Então, podemos agora, no caso, selecionar todos estes objetos e tomar o mesmo procedimento adotado anteriormente. Damos o comando Shift D para criar uma cópia, apertamos Enter, ou podemos rotacionar este objeto inteiramente em Z em 180 graus, ou podemos utilizar o comando anterior, né, aqui no caso é SY agora, -1 para que ele se inverta, ou aqui no caso gerar uma rotação RZ 180. Criei uma rotação idêntica. Vamos agora trasladar estes novos objetos à sua devida posição, desta forma. E aqui nestes espaços nós iremos adicionar novamente aqui as estruturas, esses blocos que ficam localizados na parte central do prédio. Então, acredito que essa largura seja suficiente. Ok. Vou aqui gerar um novo cubo. Shift A. Cube. Vou reposicionar esse cubo para esta posição. Vou aumentar as dimensões desse cubo em Z. Desta forma. GZ. Tomando cuidado de tornar este cubo um pouquinho maior do que o topo do último andar, ok? Vamos agora diminuir as dimensões desse cubo em X. Está aqui muito largo, então vamos aqui à visão frontal, vamos diminuir aqui as dimensões deste cubo em X, de forma significativa. Realocamos este cubo mais ou menos para esta posição. Vamos aqui à vista frontal. Acredito que esteja ok. Damos um Ctrl S para salvar. E podemos criar uma cópia deste cubo. Utilizamos novamente o Array. E vamos apenas realocar este outro cubo em sua devida posição, desta forma. Então, o número por padrão está correto, que é o número 2, em Count. Ctrl S. Feito isso, podemos adicionar dois planos à nossa área de trabalho, sendo um correspondente ao solo. Vamos dar um Shift A e vamos aumentar as dimensões desse plano, S5, ou melhor, S9. Posteriormente podemos aumentar ou diminuir o tamanho desse plano, e este plano irá corresponder ao nosso solo. Criaremos aqui um novo plano que irá corresponder ao terraço do nosso objeto. Então vamos realocá-lo mais ou menos aqui na parte central superior. Vamos aumentar suas dimensões desta maneira. Vamos aumentar suas dimensões agora apenas em Y. Vamos realocá-lo acima. E criar aqui os devidos ajustes. Novamente acima. S. Opa. SX.
Vamos colocar um pouquinho mais adentro. SY, desta forma. Opa, foi muito. SY, vamos tomar cuidado. Acredito que agora nós tampamos inteiramente aqui o nosso objeto. Devemos colocá-lo um pouquinho mais acima. Vamos selecionar esta edge, realocá-la um pouquinho mais para cá, no modo de edição. O mesmo façamos para esta área bem aqui. Ok. O mesmo para esta área. Opa, foi muito. E o mesmo procedimento para esta última parte, caso seja necessário. Foi muito. Pronto. Ctrl S. Então, aqui de forma rápida, nós modelamos aqui o nosso objeto, o nosso edifício, contendo 5 andares. Na próxima videoaula, nós iremos aprender a inserir novos elementos que irão corresponder ao detalhamento do edifício, entre eles essa estrutura metálica, bem aqui, os muros, as plantas, a rua, a calçada e a imagem de fundo. Posteriormente, iremos fazer a texturização deste objeto. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Aguardo os senhores uma próxima oportunidade. Até mais.